Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Amém. Recebamos com alegria o servo do Senhor. Amém. Obrigado. Graça e paz, amados. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. De antemão, permita-me externizar a minha imensa satisfação de poder estar convosco. Me sinto muito honrado e agradeço de coração ao pastor Sandro por ter concedido essa imensa honra. Estou acompanhado da minha esposa, a missionária Vanessa, companheira. Eu a conheci desde quando ela tinha 13 anos. Mas calma, não olhe assim para mim assustado. Eu tinha apenas 15. E desde então estamos juntos há umas décadas. Nos conhecemos desde o século passado. E somos felizes. Temos um casal de filhos, que é o Gabriel, Sidney e Gabriel com 5 anos, e a Sara Cristina. Estamos com muita saudade deles. Eles não vieram esse ano, mas ano que vem eles hão de vir. Estou estudando aqui em Orlando, na Universidade Cristã da Flórida, fazendo mestrado, aprimorando para servir ao Senhor com excelência, entregar ao Senhor o melhor. E estou muito feliz também com a presença dos nossos irmãos de Paulo Afonso, Bahia, Juliana, sua filha Luna, Silvinha, que estudou com minha esposa há tanto tempo que eu não lhe vejo. Ela está morando aqui, Quanto tempo aqui? 3 anos, que Deus abençoe. Então já sabe aonde vir, já sabe onde ficar. Enfim, meus amados, a emoção é imensa de estar esses dias aqui. A gente está vindo de Nova York, passando por Orlando, e amanhã estaremos indo para Miami. E temos desfrutado muito bem dessa terra. E o estado da Flórida é interessante, que eu estou começando a acreditar que o estado da Flórida é o 27º estado do Brasil. A brasileirada aqui toma conta do negócio. Às vezes a gente vai conversar com alguém e ele fala português. Aí eu disse, eu não sei se é o meu português que está ruim ou se é cara de brasileiro. Estamos em Paulo Afonso, Bahia, como já foi citado. Estamos na Igreja Batista Evangelizadora, uma igreja de aproximadamente 400 a 500 membros, a quem Deus tem abençoado bastante. Fomos chamados com 18 anos e fui consagrado e ordenado ao santo ministério com apenas 23 anos. Me tornei pastor presidente e há 12 anos nós estamos nessa incumbência diante dessa grande responsabilidade. E fico feliz em estar no culto do jovem. Isso significa que ainda sou jovem. Amém, amados? Agora eu gostaria de convidá-los a se colocar em pé, em nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia, a palavra do Eterno, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Aqueles que encontrarem, glorifiquem ao nome do Senhor, pela sua palavra que é viva, que é poderosa, que é eterna e eficaz e que não volta vazia, antes cumpre o que lhe apraz e sempre prospera naquilo que foi designada. Amém? Os irmãos encontraram? Assim está escrito: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós, em nome de Cristo, que nós pedíssemos aos homens que se reconciliem com Deus. Somente a parte inicial desse versículo, mais uma vez. Portanto, somos embaixadores de Deus. Você pode repetir comigo? Portanto, somos embaixadores de Deus.
Pai querido, nós rogamos a Tua bênção sobre a Tua palavra, sobre o Teu povo que se encontra neste lugar e aqui veio tão somente para ouvir a Tua voz. Portanto, brada em nosso meio, porque aqui estamos com o coração sedento para ouvir, Senhor, a Tua palavra maravilhosa que não volta vazia. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Os irmãos podeis sentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, a Bíblia nos apresenta alguns títulos que consideramos muito interessante porque cada um deles tem um significado bastante especial. Encontramos esses títulos se referindo à igreja como atributos de Deus ao seu povo. A Bíblia fala que a igreja é a luz do mundo, o sal da terra, o bom perfume, a carta viva, tesouro particular, propriedade exclusiva, menina dos olhos de Deus, noiva de Cristo. Cuidado quando falar mal da igreja, porque a igreja é uma noiva e o noivo é ciumento. A Bíblia diz que Deus tem ciúme de nós. Amém? Entre tantos títulos, há um que chama a minha atenção, que é justamente esse texto, onde o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Coríntios. Ele diz: portanto, somos embaixadores de Deus. Embaixador tem seus privilégios, todavia, também tem as suas responsabilidades. Todo cristão é um embaixador. Todo cristão é chamado não somente a vir até o Senhor, mas sobretudo a ir por Ele. Amém? Quantos estão entendendo? Amém. Não somente vir até Ele, mas ir por meio dEle. É por isso que a Bíblia vai dizer: vós sois, vós sois, vós sois. Não é que você tem que ser ou que você deve ser, você já é. A pergunta é: que tipo de embaixador você tem sido? Que tipo de testemunha você tem sido no reino de Deus? Você tem sido uma testemunha de um bom exemplo ou de um mau exemplo? Porque as pessoas começam a te identificar como cristão, como filho de Deus, aonde você estiver. Perceba comigo que quando um espírita, um católico ou outro de qualquer religião comete um erro, o nome da sua religião não é citado. Mas quando é um cristão, está lá o nome estampado na capa da revista: Evangélico Eduardo Cunha, envolvido em corrupção. Não é assim? As pessoas identificam justamente pela nossa missão, porque eles reconhecem algo diferente. Quantos podem dizer amém por isso? Reconhece algo diferente nesse povo, esse povo que a Bíblia diz propriedade exclusiva, esse povo, raça eleita, sacerdócio real. O texto aqui nos diz sobre embaixadores. Embaixadores têm os seus privilégios, porque o embaixador é um alto nível, um alto ofício, é uma atribuição de extrema importância. É um embaixador. É representar o seu estado, é representar a sua nação. Todavia, não se trata simplesmente de privilégios, existe responsabilidade. Porque o embaixador, ele não procura os seus interesses, ele procura os interesses da sua nação, do seu estado, do seu povo. Há um privilégio em ser embaixador, contanto, existe uma grande responsabilidade. Nós somos embaixadores, vivemos esse privilégio, mas não podemos esquecer em momento algum da responsabilidade que há sobre as nossas vidas. Porque a Bíblia nos diz que o embaixador não é turista a passeio. Você não veio a esse mundo para passear. Você não está em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos para passear. Deus te trouxe para cá como embaixador do seu reino. O apóstolo Paulo, ele tinha essa consciência que aonde ele ia e aonde Deus o enviava, ele era um representante dos céus, um cidadão dos céus. E ele fala em várias ocasiões que era um peregrino, um forasteiro
não um nômade que não tem onde morar, mas um embaixador que reconhece que tem uma pátria celestial lhe aguardando, onde há de viver por toda a eternidade ao lado do Pai celestial. Nós somos embaixadores de Cristo. E essa palavra que Deus traz ao meu coração, porque o apóstolo Paulo, quando se refere a embaixadores, ele tem algumas verdades em mente. E uma das primeiras verdades é que o embaixador, ele é escolhido. Na antiguidade, nos tempos antigos, os reis exerciam a sua soberania ao escolher um embaixador. Não existia concurso, plebiscito ou nenhum tipo de votação. O rei simplesmente usava da sua soberania e total autonomia em escolher alguém para ser o seu representante. No reino de Deus é da mesma forma. Por isso que nos diz em João 15,16, não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Quantos aqui têm certeza que são escolhidos de Deus? Você é escolhido de Deus, querido. Não importa o que digam o contrário, nunca perca essa convicção. Você é escolhido de Deus. Você não é um acidente da existência. Você não é uma obra do acaso. Você não está perdido no tempo e no espaço. Você não é um produto da evolução. Você não é um resultado de laboratório. Você é um projeto de Deus e Deus tem um propósito em sua vida. Paulo tinha essa plena consciência e ele vivia nessa certeza: eu sou escolhido de Deus, escolhido para ser o seu representante. Eu me emociono, porque é isso que eu vivo e é isso que eu quero viver. É saber que nós estamos aqui com uma missão. Nós não estamos passeando. Soldado no quartel que é trabalho, né, irmãos? E aqui nós temos que estar preparado, como obreiro aprovado. Se a Bíblia distingue obreiro aprovado, é porque existe obreiro reprovado. Se a Bíblia diz sobre servo bom, é porque existe servo mau. Se a Bíblia diz sobre ministro fiel, é porque existe ministro infiel. E que tipo de embaixador nós temos sido? Então Paulo tinha essa plena convicção: sou escolhido por Deus, porque o que aconteceu na estrada de Damasco, onde ele teve e viveu a experiência da conversão, ela não aconteceu por meio da razão, ela aconteceu por meio da revelação. Foi Deus que rasgou o véu da incredulidade, do ceticismo, da dúvida, e mostrou a ele que Cristo vivo, ressurreto dentre os mortos, à destra do Deus Pai, é o Todo-Poderoso. A conversão de Paulo aconteceu por meio da revelação e ali ele foi escolhido. Ananias disse: eu ia esse homem perseguidor da igreja? Mas o Espírito disse a Ananias, repreendendo, dizendo: ele é vaso escolhido antes do seu nascimento. Eu fico a perguntar: em que momento Deus te escolheu? Você sabe? Há quem pense que Deus nos escolheu no momento em que descemos as águas do batismo, no momento em que levantamos as mãos para fazer nossa confissão publicamente. Há quem pense que Deus nos escolheu no momento do parto, no momento da gestação ou no momento da concepção. Mas a Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo é que confirma isso, que antes da fundação dos séculos, ele já tinha nos escolhido. Isso é soberania de Deus. Isso é soberania de Deus, amado. Por meio da sua onisciência, sua presciência, daquele que sabe tudo, daquele que governa tudo, daquele que tem controle sobre todas as coisas. Ali ele já tinha dito: esses serão meus embaixadores na terra. Ele já tinha te escolhido com esse propósito de ser representante. Ser escolhido de Deus. E Paulo vivia com essa plena convicção: eu sou escolhido de Deus. Eu sou escolhido de Deus, um embaixador escolhido. Deus nos escolheu, amém? Se nós o amamos é porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Glória a Deus por isso. Uma outra verdade sobre embaixador
que Paulo tinha em mente ao se referir com esse título que foi dado à igreja, é que além de ser escolhido, o embaixador, antigamente, pastor, era protegido. Até hoje é protegido. Ele representa um estado. E aquele que mexer nele, mexe nesse estado. Ele representa um reino. E aquele que tocar nele, toca nesse reino. Ele representa um rei. E aquele que tocar nele, toca no rei. Isso é forte, gente. Protegido. Havia escoltas fazendo toda uma proteção para que o embaixador pudesse visitar uma nação. Havia escoltas. O apóstolo Paulo, quando fala em embaixadores, ele tem isso em mente que Deus também está nos protegendo, porque nós estamos aqui representando. Amém? Então nós temos essa proteção. E talvez você pergunte, pastor, que proteção é essa? É a proteção que Cristo nos garantiu. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Um dia alguém me perguntou, pastor, o texto está que Deus estará conosco em Cristo até a consumação dos séculos, e depois que esses séculos se consumirem, e aí? Aí eu disse, aí seremos nós que estaremos com Ele para toda a eternidade, de glória em glória, para todo sempre. Amém? Olha, gente, Paulo tinha isso em mente quando fala sobre o embaixador da proteção, porque na estrada de Damasco, quem é que ele estava perseguindo? Os cristãos. Quem ele estava perseguindo? A igreja. De repente, quem se revela a ele mais forte do que o sol, no seu momento zênite ao meio-dia, uma luz que o cegou, que tamanha era a sua glória. E o que é que essa luz diz a ele? Saulo, Saulo, por que tanto me persegue? Paulo estava perseguindo a Cristo? Não. Paulo estava perseguindo quem? Os cristãos, mas aquele que mexe com os cristãos, mexe com o próprio Cristo. É por isso que a rainha da Inglaterra, Elizabeth, disse, eu prefiro enfrentar um exército do que encarar um cristão de joelho. Reconhece que há poder, há poder, há poder na oração do povo de Deus. Ela é atendida nos céus e temida no inferno. Somos protegidos, irmãos. Nós não estamos sozinhos. Eu tenho visto esse cuidado de Deus o tempo todo, e todo o tempo, e me impressiono como a sua palavra é fiel e verdadeira. A Bíblia nos diz, no Salmo 91, versículo 11, Ele dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Ele não permitirá que tropece com os teus pés em pedra alguma. A Bíblia nos diz no Salmo 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. É verdade que esse mesmo Salmo diz, muitas são aflições do justo. Todavia, contudo, entretanto, porém, de todas ele nos livra. Esse texto de Salmo 34, versículo 7, eu acho interessante, pastor Sandro, porque algumas pessoas usam ele no plural. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. E um dia eu explicando para o irmão, eu sou professor de teologia também há uns 10 anos. E na nossa igreja tem uma faculdade que é reconhecida pelo MEC, e nós oferecemos o curso de bacharel em teologia. E quando eu disse, irmão, não são os anjos, é o anjo. O irmão colocou um semblante tão triste. Ele disse, é um anjo só, pastor. Pensei que era muitos. Eu disse, mas deixa eu te explicar quem é esse anjo. Na teologia existe uma área chamada teofonia, que são aparições de Cristo no Antigo Testamento. Quando você vê a expressão o anjo do Senhor em letras maiúsculas, significa que é o próprio Cristo se revelando no Antigo Testamento. O irmão deu um glória a Deus bem alto. Deu um aleluia bem alto. Ele agora entendeu que Jesus vale mais do que todas as miríades de anjos celestiais. É tanto que todos os seres celestiais se curvam diante dele. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes, os querubins e serafins se prostram e reconhecem que digno é o Cordeiro de receber o louvor, a honra, a glória e a adoração pelos séculos
séculos dos séculos. Aleluia! Aleluia! Protegido. Bate aí, toca no ombro do teu irmão, chacoalha ele. Diga: és protegido de Deus. És a menina dos olhos de Deus. Já que a gente está falando de título, né? És a menina dos olhos de Deus. É complicado falar para um macho, né? Isso aí. Os obreiros aí, toca um no outro aí, ó. És a menina dos olhos de Deus. Gente, agora só vai entender esse texto. Pastor, a minha melhor hermenêutica, a minha melhor exegese, sabe quem são? São os meus filhos. O que eu aprendo com os meus filhos, eu não aprendi no seminário, nem aqui no mestrado na FCU. É incrível. E só quem entende esse texto é quem é pai de menina. Quem é pai de menina aqui? De menina. Quem é? Pronto, você entende, irmão. Menina dos olhos de Deus. Rapaz, você vira um leão se tocar na menina. Não é verdade? Você vira um bicho se tocar. Você tem aquele... Eu tenho um menino e uma menina. Amo da mesma forma os dois, ambos. Mas o modo de falar com o menino é um. O modo de falar com a menina é o outro. Pastor tem uma menininha de 2 anos, né? O pastor sabe o que eu estou falando. Quer ver um exemplo aqui? Um membro da nossa igreja, Dr. Juliano, trazendo sua filha Luna. Olha que coisa linda, rapaz. Como eu queria ter tido um pai assim. Trouxe a sua filha para passear em Orlando e conhecer as bênçãos de Orlando, as maravilhas de Orlando. Coisa de pai para menina. Quando Deus diz bem assim: olha, vocês são a menina dos meus olhos. É que um pai não tira os olhos de uma menina. A filha do pastor Santo estava aqui dançando, cantando, louvando, adorando. E ele estava encarando ela, hipnotizado, com os passos, de um lado e para o outro. Estou com saudade da minha filha, irmão. Eu até me emociono falando dessa forma. Menina dos olhos de Deus, é que você está protegido. Amém, irmãos? Você tem um pai que cuida de você. Você tem um pai que vela por você. Você tem um pai que protege você. Esse texto é forte porque o apóstolo Paulo compreendeu que nessa missão ele não estava sozinho. Além de escolhido, ele era um protegido. E a Bíblia tem várias menções de que o inimigo não toca, que nenhum mal nos sucederá, coisa do tipo que você já conhece muito bem. Quando eu estive em Recife, saí da Bahia para fazer 4 anos no seminário em Recife, regime internato, não tinha acesso à televisão, 4 anos confinado dentro de um quarto, coisa de enlouquecer. Graças a Deus nós sobrevivemos e aqui estamos. Regime era dura, Seminário Teológico Pentecostal do Nordeste da Assembleia de Deus, missão canadense. Algo tremendo as nossas experiências com Deus naquele lugar. Mas minha esposa se formou em nutrição na Universidade Federal de Pernambuco e ela estudou durante esse período na casa da sua tia. E eu ia visitar e de repente quando dava horário voltava para o seminário em um só dia que era permitido, no dia de quarta-feira. Nisso eu percebi no ônibus que tinha 2 personagens com aspecto sinistro me seguindo, me perseguindo. E ali eu já fiquei esperto, né? Que não sou bobo. Eu disse: Senhor, comecei a clamar pelo sangue do Cordeiro, comecei a clamar pelo nome de Cristo Jesus, me protege. E a gente para debaixo de um viaduto na Agamenon Magalhães, entre a Avenida Norte. Quando eu desço, aqueles rapazes também descem. Eu disse: é agora, Jesus. Eu clamo ao Senhor e olho para trás. Quando eu olho para trás, eu vejo os 2 olhando um para o outro e perguntando: cadê ele? Onde ele está? Cadê ele? Onde ele está? Gente, que experiência! Que experiência! Eu sempre conto isso à igreja, que Deus tirou a visão daqueles rapazes. E eu, para não tentar ao Senhor, perna para que te quero, corri mais do que Usain Bolt, mais do que The Flash, corri como nunca. Cheguei no seminário transpirando e o capelão perguntou: o que é isso, rapaz? Eu contei essa situação a ele, mas eu sempre conto essa história que não tem como esquecer. Eles olhavam um para o outro: cadê ele? Cadê ele? Que Deus protege, Deus cega, Deus esconde, mas Deus guarda aqueles com quem tem propósito. Deus guarda aqueles com quem tem propósito.
Minha esposa é testemunha dessa experiência que nós passamos 4 anos em Recife. Irmão, se tem algum pernambucano, me perdoa. Eu amo Pernambuco, viu? Eu amo Recife. Mas a gente passou 4 anos e graças a Deus não fomos assaltados lá. Oh, glória! Por quê? Era uma situação muito crítica. Eu e minha esposa saímos com um casal, amigo nosso, e uma moto parou com 2 rapazes. Fizeram a nossa expressão lá na Bahia, o baculejo. Aqui, vocês conhecem essa expressão, não? Regionalismo, né? O baculejo. Fizeram, sabe, uma revista total, geral. Gente, eles levaram do casal, amigo nosso, tudo. Telefone, carteira, bolsa, sombrinha. E nós estávamos com tudo. Estávamos com relógio, estávamos com carteira, com celular, com tudo. Eles não levaram nada. Minha esposa, antes de sair de casa, ela fez uma oração. Ela disse: Senhor, livra-nos de todo mal. Protege-nos de todo mal. E ela leu o texto do Salmo 91 que diz: nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda. Quando ela chega em casa, ela desabou em lágrimas pela situação, porque as armas foram colocadas na nossa cabeça. E não que a gente faça a Bíblia de horóscopo, mas na hora do aperreio, como diz um bom baiano, né? Na hora do aperreio, ela pegou a Bíblia e abriu. Imagina que texto estava: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Esse é o Deus que cuida, esse é o Deus que guarda, esse é o Deus que protege os filhos seus. Esse é um testemunho entre tantos. Mas, gente, o que Paulo tinha em mente ao falar sobre embaixadores do reino de Deus é que o embaixador é escolhido, é que o embaixador é protegido. E por fim, ele sabia que além de escolhido, protegido, o embaixador, ele é autorizado. Presta bem atenção. Há um revestimento de autoridade sobre aquele que é embaixador. Não é uma autoridade humana, é uma autoridade divina, não é uma autoridade terrena, é uma autoridade celestial. Há uma autoridade sobre a vida daquele que é embaixador, porque ele está representando um reino superior, o reino elevado, o reino dos céus. Há uma autoridade sobre a sua vida, meu querido. A nossa igreja em Paulo Afonso tem muito boa relação com as Forças Armadas. O doutor Juliano sabe disso. Nós temos um amigo em comum que é o Major Gobert, comandante que ficou aqui um tempo morando em Nova York como representante da ONU. E houve também um comandante lá chamado Adércio. Hoje ele está em outra cidade, salvo engano, em Natal. E ele disse que houve uma missão para o Haiti. E o grande general convocou as maiores patentes. E entre as maiores patentes, ele nos informando, contando isso no altar da igreja, que estava ele lá sem entender o porquê. E o general começou a dar missão de cada um no Haiti. Você vai ficar responsável pelas comunicações, você é responsável por isso. E ele perguntando: meu Deus, por que eu estou aqui? A posição, a patente deles são bem mais elevadas do que a minha, por que eu estou aqui? E quando chegou a Dércio, você vai estar conosco. E você vai estar conosco, porque você será o nosso mentor espiritual. Reconhecer nele uma autoridade diferente. Ele foi para essa missão Haiti para ser responsável pelos cultos de louvor e adoração ao nosso Senhor, porque reconheceram algo nele diferente. Diferente. Isso é o que está escrito na palavra de Deus em Lucas 10:19. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões, e nada vos dará dano algum. A autoridade que vem do céu para a nossa vida. A autoridade, quando Jesus está se despedindo da sua igreja, em Marcos 16:15, lhe dando a grande missão, a grande comissão, ele diz: indo por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Em meu nome curarão enfermos, expulsarão demônios, ressuscitarão os mortos. Em meu nome os sinais seguirão aos que creem.
Essa autoridade é a unção que há em nós, irmãos. É a unção de Deus em nossas vidas. Infelizmente, alguns estão trocando a autoridade por uma água fluidificada. Estão trocando essa autoridade por um ramo de arruda, por uma rosa branca, por um óleo ungido, e desconhece o fato de que a autoridade não está em nós. É no nome dele. Em meu nome, em meu nome, em meu nome. Isso é no nome dele, através da fé. Os sinais seguirão os que creem. Houve um caso de possessão, que chamaram tudo que é profissional da área para tentar resolver e não resolveram. E nós tivemos a oportunidade, eu diria, de acompanhar esse caso triste. E diante dessa situação só falamos o seguinte: em nome de Jesus, sai. E o refrigério veio sobre aquela criatura tão oprimida pelo inimigo. É o nome dele que cura. É o nome dele que liberta, é o nome dele que sara, é o nome dele que restaura, é o nome dele que renova, é no nome dele que acontece sinais, prodígios e maravilhas. E maravilhas. Agora deixa eu te dizer uma coisa, olhando bem nos seus olhos aqui. Você pode esquecer meu nome, quem eu sou e de onde eu vim. Mas, por favor, não se esqueça que você é o embaixador do reino de Deus. Que você não está aqui a passeio ou ao turismo. Nós temos um irmão na nossa igreja chamado Gabriel De Angeli. Ele é jogador de futebol. Sempre que ele viaja ao mundo, ele traz uma camisa para mim de futebol. Uma das suas viagens foi para o Nepal, pastor. Ele disse que lá no Nepal ele passou meses sem ver o sol, tão nublado e fechado que é o lugar. Ele esteve entre os hinduístas e um dia ele ouviu a voz do Espírito Santo dizendo: Gabriel, eu não te trouxe aqui para ser um jogador de futebol. Eu te trouxe aqui para ser um embaixador do meu reino. Ele conseguiu entender que ele era um embaixador disfarçado de jogador de futebol. Você está disfarçado de quê aqui, irmão? De estudante, de trabalhador, de profissional. Não se esqueça que você é o embaixador do reino de Deus, e é por isso, e é para isso que Deus te trouxe aqui. Eu orava ao Senhor, permita-me, pastor, dizendo: Deus, que palavra eu vou levar para o teu povo? E essa era a palavra que veio ao meu coração, que vinha à minha mente fortemente. Nós temos muito a aprender com os Estados Unidos em termos de disciplina, excelência, organização. Eles estão de parabéns. Mas tem algo, querido, que só nós temos, que somente nós possuímos. É esse fervor que há no brasileiro. Essa efervescência contagiante. Essa alegria é nossa por natureza. Foi Deus que nos deu e esse povo precisa. E Deus trouxe essa igreja como uma brasa viva nesse lugar para incendiar corações. Para incendiar corações. Deixa aquecer, deixa arder a chama do Espírito Santo em você. Escuta, você não está a passeio, você não é turista. Você é o embaixador do reino de Deus. Às vezes eu fico me perguntando, pastor, pense comigo, Deus, por que eu? Tantas limitações, tantas deficiências. Às vezes eu me vejo perguntando, Deus, por que nós? Caros colegas de ministério, venhamos e convenhamos, não seria mais fácil Deus chamar os anjos para isso?
Não seria mais fácil Deus chamar os anjos para serem os embaixadores? Os anjos são poliglotas, falam todos os idiomas, todos os dialetos perdidos, esquecidos, eles têm domínio sobre toda a linguagem. Seria mais fácil os anjos. Os anjos têm poder da telecinésia, poder de se teletransportar, de repente está aqui, de repente está lá. A Bíblia fala até o caso de Filipe, né, pastor? Que ele está num lugar, de repente ele some e aparece diante do eunuco que vinha da Etiópia numa carruagem. Existe esse milagre na Bíblia. E o anjo de repente está em vários lugares, não precisaria pegar 8 horas de voo de Orlando para Recife. Seria tudo muito mais simples, mais fácil. Os anjos são seres reluzentes que impõem uma certa potência, que intimida. Os anjos conhecem a história, são inteligentes, estavam na criação, seria tão mais fácil. E eu fiquei a perguntar: Deus, por que não os anjos? Deus, por que não os anjos? Aí eu me deparo com um texto bíblico que diz que Deus disse não aos anjos dos céus para dizer sim aos santos da terra. Eu fico a me perguntar ainda: Deus, por quê? Mas por quê? Por quê? Imagine se os anjos estivessem aqui fazendo um coral, eles não iam subtonar, eles não desafinam, eles têm a excelência. E Deus mostrou por que não escolheu os anjos, mas escolheu a mim, escolheu a você. Porque os anjos têm tudo isso, mas eles não têm algo que nós temos. Eles não têm algo que nós temos. Eles não têm algo que nós temos. E o que é isso? É o poder do testemunho. Os anjos jamais poderão sentar diante de um alcoólatra e dizer: eu estava perdido no alcoolismo até o dia que eu tive um encontro com Cristo Jesus. Ele mudou minha vida, Ele mudou meu ser. Os anjos jamais poderão chegar diante de uma pessoa que está no submundo da prostituição e dizer: eu vivia na promiscuidade até um dia que eu tive um encontro com o Evangelho. E o Evangelho liberta, o Evangelho liberta, o Evangelho liberta. Glória a Deus. Você entende isso? Você entende como é forte? De repente um anjo chegava para alguém e essa pessoa ia dizer: você não sabe o que eu sinto, você não sabe o que eu passo, você não sabe o meu dilema, meu drama, minhas agonias, minhas aflições, minhas dores. A pessoa ia dizer como um álibi, pretexto, subterfúgio: você está numa posição que você não conhece. Mas quando as pessoas ouvem a mim e a você, sobretudo quando elas veem a mim e você, porque nós somos a única carta, a única Bíblia que os homens leem, a única Bíblia que os céticos leem, é a sua vida, é a sua atitude, é o seu comportamento, é a sua postura, é a sua posição. E há uma nuvem de testemunha nos olhando, dia e noite, noite e dia. Se você está dando testemunho ou testemunho, eu queria dizer aqui algo importante. Você, como embaixador, não se esqueça que as pessoas prestam mais atenção como você vive do que como você fala. Quer ver uma coisa? Olha bem para mim, faz assim comigo. Agora mexe assim, bem rápido, mais rápido, um pouquinho mais rápido ainda, até sair fumaça. Agora para, olha para mim e coloca a mão na nuca. Coloca a mão na nuca. Gente, testa nuca em Orlando? Estou entendendo nada. Onde é nuca aqui, pastor? Mas por que vocês colocaram a mão na testa? Por que vocês colocaram a mão na testa? Por que vocês colocaram a mão na testa? Vocês não ouviram o que eu falei. Vocês imitaram o que eu fiz. As pessoas não ouvem o que a gente fala. Elas imitam aquilo que a gente faz. Portanto, vamos dar testemunho de embaixadores do reino de Deus. Do reino de Deus. Do reino de Deus.
Nós somos Atalaia Arauta. E eu quero dizer só mais algo, pastor. Eu creio na nossa geração. Eu creio na nossa geração. Eu creio, minha irmã, na nossa geração. Eu acredito nessa geração. Talvez alguém pergunte por quê. Olha só, deixa eu te dar uma explicação breve. Jesus estava com os apóstolos e disse: bem-aventurados reis, patriarcas, sacerdotes, juízes, profetas, que viram o que vocês não viram, que ouviram o que vocês não viram. Bem-aventurado, ou melhor, Jesus estava com os apóstolos e disse bem assim: olhos desejaram ver, ouvidos desejaram ouvir o que vocês estão vendo, mas não puderam. Aí Jesus coloca os apóstolos numa posição maior e mais elevada do que os patriarcas, né? Jesus disse isso: olha, muitos desejaram ver e ouvir, mas não foi possível. Então os apóstolos, todavia Tomé não acreditou na ressurreição. Jesus estende as mãos, porque ele está cicatrizado por toda a eternidade, e disse: toca, confere, testifica. Ele, ao tocar, disse: Senhor meu e Deus meu. E Jesus diz algo muito sério, pastor Sandro. Jesus disse: você teve que ver para crer. Mas bem-aventurados serão aqueles que não verão, mas acreditarão. Não verão, mas acreditarão. Ele está falando dessa geração. Eles tinham tudo para acreditar, mas duvidaram. Nós temos tudo para duvidar, mas acreditamos. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que dele nós somos filhos. Somos co-herdeiros de todas as bênçãos das regiões celestes. Se coloque em pé, querido, em nome de Jesus. Se coloque em pé, em nome de Jesus. Eu creio em nossa geração, nessa geração de embaixadores do reino de Deus na terra. O meu hobby nos momentos livres é jogar xadrez. Eu gosto de jogar xadrez. É um esporte, não é um jogo. Simplesmente um jogo. E quem é enxadrista sabe que as primeiras peças vão na frente. Isso é estratégia. Eu não conheço ninguém melhor em estratégia do que Deus. E as peças principais deixa por final, para o fim do jogo. Nós estamos chegando no fim da história. É o fim do mundo. As profecias estão se cumprindo. Sabe o que eu creio? Que Deus está levantando um exército forte, poderoso, destemido e intrépido nesses dias. Deus tem guardado o melhor para o final. Deus tem guardado o melhor para o final. Deus tem guardado o melhor para o final. E a minha visão apocalíptica não é pessimista. Eu creio na noiva ataviada, adornada, preparada para encontrar com o Cordeiro nos ares, onde os céus se abrirão e a lei da gravidade não poderá nos deter mais nesse lugar, porque ao som da trombeta nós subiremos e com ele viveremos para todos sempre. E se a gente não se encontrar mais aqui, se a gente não vier mais ter esse privilégio de nos encontrarmos ou nos reencontrarmos novamente, temos a certeza que nos veremos nos céus. Aleluia! Quero fazer um apelo aos jovens agora. Se aqui nesse lugar há algum jovem desejando entregar a sua vida a Cristo, deixa eu te dizer o que Deus te diz. Jovem, eu vos escolhi, porque vós sois fortes. As forças armadas estão com os olhos voltados para os jovens. As modalidades esportivas e olímpicas estão com os olhos voltados para os jovens. As grandes universidades e multinacionais estão com os olhos voltados para os jovens, porque reconhecem o potencial que há no jovem. Mas antes deles, o Criador dos céus e da terra,
já acreditava em você, já investia em você, já sonhava com você. Onde está um jovem que deseja hoje entregar a sua vida a Cristo, de repente estar nos visitando e deseja hoje confessar publicamente: eu entreguei a minha vida a Cristo com 18 anos, gente, 18 anos apenas. Uma alegria inundou o meu ser e até hoje posso dizer que sou feliz. Sou feliz. Há algum jovem aqui que deseja vir à frente e entregar a sua vida a Cristo? Eu quero convidar agora o exército de jovens que existe nessa igreja. Por gentileza, sai do seu lugar. Uma juventude forte. Glória a Deus. Igreja, estenda suas mãos em direção aos jovens. Eu fui batizado com o Espírito Santo com 18 anos também. O pastor estava na Coreia. Houve um mover de Deus e tinha um casal de brasileiros e um casal de coreanos. Eles começaram a falar em línguas estranhas, a mesma língua que a gente ouve no Brasil. Há um só Deus, há um só Espírito, há um só batismo, há uma só fé. Esse Espírito estar aqui, nós oramos para que haja revestimento nos jovens, que jovens venham ser tomados pelo poder de Deus. Receba graça, receba virtude, receba unção, receba a manifestação do Espírito Santo. Seja nessa hora, nesse lugar, despertado. Ouça o seu chamado e diga sim, eis-me aqui, Senhor. Oh Deus, nós oramos por essa juventude, para que a chama do Teu Santo Espírito venha aquecer cada coração, que eles venham ser tomados pelo desejo de fazer a Tua obra acontecer, que eles venham compreender que são embaixadores do Teu reino, na escola, na universidade, aonde forem, diante da vizinhança, diante dos colegas, que eles são o Teu representante, que o Senhor escolheu cada um deles, não simplesmente para passar pela história, mas para mudar a história da qual está vivendo. Enche, Senhor, desemboca os vasos que aqui estão, enche de azeite, enche a botija de azeite, que ela venha transbordar de unção, de glória e de poder. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor. Que venha um novo tempo, que venha uma nova história. Creio que venha uma nova geração, uma geração de avivamento, para aquecer e incendiar essa nação. Sim, ó Deus, sim, ó Deus, esse é o nosso clamor. Enche-nos com Teu poder, enche-nos de glória em glória, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.